Oi, turminha! Bem-vindos a mais uma aula aqui no Edpuzzle. Dessa vez, essa atividade vai valer a nossa menção e presença do mês de novembro, então é importante que vocês realmente façam e assistam com atenção. Quem não conseguir acessar essa plataforma de maneira nenhuma, pode fazer aquele esquema de me entregar um relatório de aula. O que não vale? Entregar um relatório de aula que seja completamente uma cópia da internet, ou não assistir o vídeo, pesquisar sobre esse tema, escrever um texto completamente aleatório que são de coisas que eu não falei. Então precisa realmente assistir vídeo e fazer um bom relatório. Pelo menos umas 10, 15 linhas dizendo o que esse vídeo aula está falando, o que foi que você entendeu e tudo mais, beleza? Para os demais, coloca o seu nomezinho aí, né, e vamos começar. Se na semana passada, na nossa aula online, e eu recomendo fortemente que quem não assistiu assista agora, a gente debateu esse binômio, né? Fordismo-Taylorismo. É quase impossível a gente ler em qualquer lugar sobre o Fordismo ou sobre o Taylorismo sem falar sobre o outro, né? Os dois estão profundamente relacionados. Isso porque as ideias do Taylor e a sua administração científica, elas influenciaram fortemente, né, a aplicação do Ford nas suas empresas automobilistas, né? Então lá no automobilística, né? Lá na fábrica da Ford, ele pega aquelas ideias do Taylor e ele aplica isso, né? A forma como isso vai se dar, né? Essa otimização, né, da organização do trabalho vai ficar aí conhecida, né? Mais como Fordismo, mas tudo baseada no Taylor, né? Então, que essa coisa da redução do tempo de fabricação, controle, né? A produção em série, que vai fazer com que a gente tenha uma redução de custo, né? O caso do Ford, ele ainda propõe uma elevação dos salários, né? Porque ele falava poder produção em massa exige consumo em massa. Então, ele dizia que todo mundo tinha que ganhar um bom salário para poder comprar os próprios carros dele, né? Então, essa ideia, né, a gente discutiu na semana passada, não vou falar muito sobre isso, né? Mas o que é importante saber para essa aula aqui agora? Que isso entrou em crise, né? Claro que isso entrou em crise. O marco disso é a crise dos anos 70, a crise do petróleo, que o Henrique explicou para gente, que tudo aquilo que o Fordismo e o Taylorismo vai falar vai se perder? Não. Algumas coisas vão se manter, mas bastante coisa vai se modificar devido a essa crise, né? Então, entender primeiro por que isso entrou em crise e quais foram as modificações nas formas trabalhistas, na forma como a gente organiza o mercado, é o que a gente vai fazer hoje nessa aula, beleza? Fiquem atentos, fiquem atentas. Então, né, a gente precisa entender o contexto dessa crise, né, que é lá, como eu falei, a crise dos anos 70, a crise do petróleo. A gente tem uma dicotomia, né, que ela pode ser até uma dicotomia falsa, vamos dizer assim, mas é o que aparece pra gente, que é a dicotomia da superprodução. Então, eu estou produzindo demais, eu tenho muita coisa, eu produzi 5.000 carros por dia e eu não tenho quem consuma, né? Então tem um subconsumo. Quem podia comprar já comprou, quem não tem condição de comprar não vai comprar. Então eu tenho uma superprodução em relação ao consumo, né? Mas isso é relativo, né? Como eu falei, é o que aparece pra gente, não é a raiz do problema, né? Se a gente for olhar, talvez poderia ter mais pessoas que pudessem consumir esses carros, né? Ou qualquer outra coisa que a gente estivesse produzindo em larga escala, em muita quantidade. Mas essas pessoas estão desempregadas, são mercado de reserva, então a superprodução, ela é sempre mais ou menos, a gente usa sempre uma palavra assim, que é relativa, né? É relativa porque a gente tem uma superprodução não em relação à população total, né? A massa toda, mas em relação às pessoas que têm o poder aquisitivo de comprar, né? Entende a diferença? Mais ou menos assim. Não é que a gente produza muita comida, né? E o problema da comida seja que a gente produza demais e pessoas consomem de menos, e é por isso que a gente tem crises na comida, ou é por isso que a gente tem a questão da fome do mundo, né? Não é isso, nenhuma das duas coisas, né? A gente produz comida, quem tem dinheiro compra. Se muita gente, né, não está consumindo determinadas coisas, isso vai gerar uma certa crise. E, por outro lado, as pessoas que passam fome não estão consumindo porque elas não têm dinheiro, né? Às vezes até a gente joga comida fora, né? Enfim, tem vários contextos de crise assim, que mostra que essa superprodução, ela é sempre relativa. Essa dicotomia, né, a gente pode dividir então, né? Tipo, é isso que eu tô falando, né? É a produção em larga escala, né? Então a gente produz muito,
que se torna desproporcional ao consumo. Então, a gente produz demais para consumir de menos. Se eu estou produzindo muito e as pessoas não estão consumindo, isso gera uma crise, né? E quando a gente fala de subconsumo, né, a gente vai gerar outras variações. Uma questão desse contexto do Fordismo e do Taylorismo é a questão da pouca diversidade de modelos. Então, o Ford produzia aquele modelo T e só tinha isso. Eu quero comprar um carro da Ford. Que modelo que eu tenho? T. O modelo T. Tem o modelo T. E se eu quiser pintar o modelo T de vermelho? Não, o modelo T é preto. E se eu quiser pintar de azul? Não, ele é preto. E se eu quiser colocar... Não tem essa opção, né? Então, você tem uma pouca diversidade de modelos, né? Porque como o Ford, ele achava que para garantir a qualidade do seu produto, a gente tinha que sempre produzir a mesma coisa, o trabalho especializado, né? Isso vai gerar uma crise, né? As pessoas... Se eu já tenho um carro, né, que é o modelo T, eu tenho o meu carro, que é preto. Eu não vou comprar um outro carro, porque vai ser igual ao que eu já tenho, né? Então, isso vai gerar uma crise, né? Uma crise de modelo, né? Além disso, o meu carro, né, o modelo T, ou quem comprava geladeira, fogão, né, naqueles tempos mais antigos, antes dos anos 70, sabia que aquela geladeira ia durar a vida inteira, né? Tipo, dava para passar de herança, né? Pro vô, pra avó, passar pros filhos, passar pros netos, a mesma geladeira, né? Por quê? Porque os produtos, eles tinham uma certa durabilidade muito maior. Qual que é o problema? Se o seu avô passou a geladeira pro filho, que passou a geladeira pro neto, significa que ninguém mais comprou uma geladeira nova? Como é que a gente vai girar a roda da economia se as pessoas não estão consumindo? Para girar a economia, a gente precisa consumir, né? Não é à toa que em 2008, quando a gente teve a crise, né, da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, o presidente chegou e falou assim: gente, vocês precisam ir comprar, né? Saiam das suas casas agora e vão comprar. Porque se a gente não compra, a economia quebra. A economia, ela exige com que a gente sempre esteja consumindo. Então, eu não posso ter um produto que dure muito, porque senão as pessoas não vão consumir mais, né? Isso gerou uma crise, né? Antes dos anos 70, então, a gente tinha pouca diversidade de modelos. Esses modelos, que eram pouco diversos, eles duravam muito. Você podia ter o mesmo carro por 50 anos. Pega o Fusca. O Fusca tá aí rodando. Ó, quanto tempo tem Fusca, e tem Fusquinha que anda melhor do que muito carro novo, né? Por quê? Porque naquela época a gente tinha uma durabilidade maior dos produtos, né? E um outro problema também que a gente vai ter nesse período, né, que é essa questão do subconsumo, é que além da gente ter essa pouca diversidade, além da gente ter essa maior durabilidade, a gente não tinha grandes inovações. Então, do modelo T para um outro modelo de carro, nossa, demorava, né, do Fusca para Brasília, não sei, gente, não tem nada de carro. Demorava, né? Então, isso fazia também com que a gente não incentivasse as pessoas a ter um desejo na compra, né? Que a gente não gerasse novos produtos. Então, tudo isso faz com que esse modelo, né, entre em crise, né? A gente entre numa baixa de consumo, uma superlotação dos estoques. Isso aqui também é muito importante. O Fordismo, ele era muito baseado em produzir em larga escala, então você tinha o quê? Que ter estoques muito grandes, né? Estoques enormes. E aí imagina só, começa a crise. Aí as pessoas param de comprar. Além do que já está na prateleira, né? As pessoas não estarem consumindo o que está na prateleira, elas também não vão consumir aquilo que você está em estoque. Então, ter um grande estoque em período de crise é uma merda, é muito ruim. Então, isso vai gerar, assim, uma crise muito grande nesses anos 70, com esse modelo de produção, e aí a gente, né, vai ter que surgir um outro modelo. Além disso, um outro aspecto importante nesse período é a questão da localização espacial das indústrias. Elas eram muito mais concentradas no período Fordismo, né? Então, no mesmo espaço, né, numa mesma região, eram feitas todas as etapas do processo produtivo. Isso gera um problema, né? Imagina só, eu tenho que levar tudo para o mesmo lugar. Então, eu vou levar a borracha, eu vou levar o petróleo, eu vou levar o metal, tudo para Detroit, né? Isso é um problema, porque gera custos, né? Então, de vez de eu produzir a roda num lugar, o motor em outro lugar, e depois eu junto isso, né? Eu tinha que levar todas as coisas para o mesmo lugar, e aí sim eu montava, né? Então, isso gerava, né, essa produção, essa modo espacial que o Fordismo produziu, isso gerou também, contribuiu para a crise do próprio sistema. Além disso, né, conforme a gente tinha um grupo, né, imagina só, você concentra todas as atividades industriais numa área, e aí todos os trabalhadores conversam entre eles.
E isso acabava incentivando as ações sindicais, né? Os movimentos sindicais eram muito fortes no período fordista. E isso é um problema, né? Imagina só, os sindicatos reivindicando maiores salários, reivindicando os direitos trabalhistas. Então, essa localização espacial das indústrias também foi um problema no período do Fordismo, né? Nisso surgem as ideias, né, do toyotismo, né? Toyotismo lembra alguma coisa, né? O que é? A Toyota, né? Claro, a fábrica japonesa de carros, né? Se o Fordismo é do Ford, a fábrica americana de carros, né? O toyotismo, ele começa, né, lá no Japão. E a gente vai entender aqui, né, por que que esse cara, o Eiji Toyoda, ele que trabalhava, né, lá na fábrica da Toyota, ele vai perceber que no Japão as propostas do Fordismo não funcionavam muito bem, né? Ele falava o seguinte, olha, primeiro, a gente tem uma limitação territorial, então eu não consigo ter esses grandes centros, esses polos, né, de produção. Eu não consigo fazer isso, né? Porque eu preciso importar muitas das coisas, então eu preciso importar muita matéria-prima. Eu não consigo fazer esse modelo fordista, né? Eu não consigo ter grandes estoques. Onde é que eu vou armazenar estoque de carro no Japão? Aqui a gente somos 3 ilhas no meio de placa tectônica, né? Então ele vai olhar para isso e vai falar o seguinte, olha, esse modelo fordista, ele não funciona no Japão. Para a gente não dá para produzir dessa forma. E ele vai propor, né, um outro modelo, né, que vai maximizar a produção. Lembra sempre, a gente está estudando formas de como que o capitalismo maximizou a produção. O Fordismo e o Taylorismo funcionou até os anos 70. A partir dos anos 70, a gente tem uma outra produção que é feita a partir da Toyota, né? Então vamos debater agora, né, algumas dessas características do toyotismo, né? No que tange ao trabalhador, né? Lembra que a gente falou de algumas características do trabalhador no Fordismo, né? O Fordismo, o trabalhador, ele era muito especializado. Então, ele só sabia, se ele apertava o parafuso, ele só ia apertar o parafuso, né? No toyotismo, algumas coisas vão mudar, né? Por exemplo, o trabalhador aqui, ele vai ter que ser muito mais qualificado. Porque no toyotismo, o trabalhador, ele é multifunções, né? Então, eu não vou só apertar um botão, eu vou fazer várias coisas nessa empresa, né? Ele vai ter que saber fazer muitas coisas, né? Já viu aquelas vagas de emprego que você... serviços gerais, aí você vai trabalhar no caixa, você vai limpar, você vai ser atendente, você vai produzir o bolinho, né? Você vai fazer tudo, né? Então, você tem que ser um trabalhador extremamente qualificado. Afinal, como é que você vai atender, né, essa demanda do toyotismo, né, desse modelo novo, se você não tem esse estudo, né, vamos dizer assim, se você não tem essa característica de ser multifuncional. Então, nesse sentido, poxa, que da hora, né, a gente pode pensar, que legal, o trabalhador é mais qualificado, professor, isso é muito bom, né? Qual que é o problema, né? O problema é o acúmulo de funções. Então, se antes o trabalhador só ficava lá apertando, né, o parafuso, igual a gente viu lá no filme do Tempos Modernos, agora ele vai fazer várias coisas. Ele vai ter que saber lidar com várias situações. Isso vai gerar o quê? Um acúmulo de funções. Porque você acha que a empresa vai pagar para você fazer todas essas funções? Para você trabalhar no caixa, atender e ainda limpar? Né? Por exemplo, se você trabalha numa rede de alimentação? Não, né? Você vai fazer tudo, você vai ter que saber fazer tudo e você vai receber apenas um único salário, né? Então, o toyotismo, ele eliminou uma série de postos de trabalho, né? Eliminou, assim, várias funções que antes eram feitas por mais de um funcionário, por exemplo, o motorista de ônibus, né? Antigamente tinha um ônibus, né? O motorista e o cobrador. De repente, em alguns lugares, né? A própria São Paulo, em outros lugares nem tanto, a gente eliminou a função do cobrador. Quem que faz a cobrança? O próprio motorista, né? O que é isso, né? É um acúmulo de funções. O trabalhador, né, ele tem que ser mais qualificado. Eu preciso saber dirigir o ônibus e ser bom em matemática para poder dar certo o troco. Então, isso é um acúmulo de funções que eliminou uma série de postos de serviços. Todos os funcionários que trabalhavam lá como cobrador foram mandados embora, né? E a gente não tem um repasse desse dinheiro, desse salário para os trabalhadores que estão acumulando funções. Às vezes você vai ter que fazer tudo na empresa, absolutamente tudo. Quem trabalha naquelas ilhas, né, que tem no shopping, sabe muito bem disso. Você tem que limpar, atender,
fechar o caixa, passar cartão, fazer as comidas, tudo, e você ganha um salário igual, né? Então, é bem injusto, né? Outra coisa do toyotismo, né, no que tange ao trabalho, né? O que ele mudou nas relações para o trabalhador? É o trabalho em equipe, né? Que é isso, nós não temos mais a figura do chefe, agora a gente é o líder, a gente tem uma equipe. E você tem que se esforçar pra caramba, porque o seu esforço vai ajudar a equipe. Se a gente pensa, né, num primeiro momento, poxa, que da hora, agora eu tenho um líder, né, ele tá me liderando, a gente vai caminhar rumo ao sucesso, eu vou poder ser criativa para ajudar a minha equipe. Esse é o lado positivo, né? Mas o lado negativo disso, né, é que, na verdade, esse discurso, né, é, na verdade, uma forma, né, de garantir ainda mais a exploração do trabalhador. Então, olha, se você não fizer a sua parte, isso vai prejudicar a equipe. Então, você fica horas e horas trabalhando a mais em casa sem receber para não prejudicar a equipe, por exemplo, né? Ou mesmo isso pode... a gente está trabalhando em equipe com toda essa vontade, para quê? Para aumentar o lucro da empresa, né? Então, o toyotismo, ele mudou algumas relações trabalhistas, que a gente pode pensar em alguns aspectos positivos, mas cada uma delas também traz um aspecto negativo, né? De maior exploração do trabalhador. Mas agora não é só a exploração do trabalho braçal, físico, né? Mas também a exploração da criatividade do trabalhador e da trabalhadora. O teamwork é muito isso, né? Vamos trabalhar com criatividade, né? Vamos ser o mais criativos, inovadores, empreendedores. Para quê? Para aumentar o lucro da empresa. Necessariamente esse trabalho em equipe pode vir para você? Nem sempre, né? Nem sempre isso vai vir acompanhado de um lucro para a gente. Então aqui só uma imagem, né, para ilustrar, né, o que é o toyotismo, né? Tipo, esse controle, né, da qualidade, do tempo, e esse funcionário que tem que saber fazer tudo, né? Ele é multifuncional, ele é multitarefa, né? Isso pode deixar o trabalho um pouco menos alienado em algum aspecto, né? Você sabe o que está fazendo, isso exige sua criatividade, mas isso também significa maior exploração do trabalhador, tá? E aí, né, então, quando a gente pensa além da característica do trabalhador, a gente pode pensar nas características da produção. Lembra que eu falei que um dos maiores problemas lá do Fordismo foi a relação de estoque? O que o toyotismo fez foi, gente, acabou o estoque. Agora o que predomina é o just in time, né? A produção acompanha a demanda. Então, eu só vou produzir a partir do momento que eu tenho a demanda. Se a gente olha aqui essa imagem, né, tá um pouco pequena, né, mas dá pra gente perceber. No Fordismo, a gente tem essa produção empurrada. Então, a gente tem um fornecedor, a gente produz, né, faz a produção, produz estoque, a gente vende para o cliente o que está nesse estoque, né? Então, a gente faz uma grande produção que faz com que a gente tenha grandes estoques, do estoque a gente vende para o cliente. Já nessa produção puxada, né, que é a produção no modelo toyotista, né, a gente começa com requisições, né? O cliente requisita, né, a produção, a entrega. A produção requisita para o fornecedor a entrega. Esse movimento de vem e volta. Eu preciso ter requisição para que eu tenha entrega. Requisito, entrega. É por isso que a gente, por exemplo, às vezes tem edições ilimitadas, a gente tem momentos onde a gente quer comprar um negócio, mas esse negócio acaba, né? Porque a gente tem uma produção puxada, não é necessariamente uma produção que vai ter grandes estoques, né? Essa coisa do just in time, tempo é dinheiro, a gente não pode ter grandes acúmulos, a gente tem que produzir o que a gente está vendendo, né? Então, primeiro a gente tem que ter demanda, tem que ter requisição, beleza? Essa é uma característica importante do toyotismo. Pensando ainda, né, nessas características do toyotismo, a gente tem a eliminação do desperdício, né, e a coisa do controle de qualidade total. Por exemplo, a ISO 9001, né, a gente escuta falar bastante, quem é da área de administração, então, bem mais, que é produzir as coisas com qualidade, mas com tanta qualidade que tem até um selo que diz que isso aqui tem qualidade, né? Isso é essa coisa do toyotismo muito preocupado com a qualidade total, com a eliminação do desperdício, né? Mas, de novo, lembra sempre que o toyotismo, ele é um toma lá da cá. A superfície, a aparência é essa, coisa linda, né? A gente olha, não pode ter desperdício, a gente precisa fazer a qualidade total, né, do nosso trabalho, mas quando a gente vai ver bem mesmo,
o toyotismo incentiva aquilo que a gente vai chamar de obsolescência programada, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais daqui pra frente. Nos próximos slides a gente fala mais disso, né? Então não vou nem falar. Mas é sempre esse toma lá da cá, né? O toyotismo não faz nada, faz nada com que seja assim de graça, né? Vou melhorar bastante qualidade, mas ao mesmo tempo eu vou ter um desperdício muito grande a partir do momento que as coisas precisam ser descartáveis. Lembra que eu falei pra vocês? O Fordismo entrou em crise por isso, as coisas duravam muito. Então o toyotismo chegou e falou assim, não gente, não, as coisas não podem durar a vida inteira. Um carro não pode durar 50 anos. Uma geladeira não pode passar de pai para filho para neto, né? Então essa coisa da obsolescência programada também é muito forte no toyotismo, né? Então é isso, nessa fase do capitalismo, né, a gente não pode ter a produção de bens duráveis, né, e reutilizáveis. Eu configurei tudo errado aquele slide lá. Mas beleza. Então a gente vai ter a figura, né, da publicidade e da obsolescência programada, né? A publicidade, que aqui ela mexe bastante com os nossos desejos, né? A gente precisa desejar as coisas. Eu preciso desejar ter um celular novo, né? Às vezes eu preciso desejar ter coisas que vão ser completamente inúteis para mim, né? Eu preciso desejar ter novas figurinhas do Harry Potter. Eu preciso desejar ter qualquer coisa aí que vocês quiserem. Minhas gatas. Então, a gente precisa desejar as coisas, né? E a publicidade, ela tem essa proposta, né? Ela tem essa função de fazer com que a gente queira. Nossa, como que eu vou ser feliz se eu não tiver isso, né? Inclusive, muitas publicidades trabalham com essa ideia, né? De bem ser feliz, né? Se você abra a felicidade, como a propaganda da Coca-Cola, né? E essa obsolescência programada é pensar essa estratégia de dar uma data de morte para os produtos. Então você compra um celular novo, lindo, maravilhoso, mas você sabe que celular, daqui 6 meses, 1 ano, no máximo, ele vai estar velho, né? Tipo, esse celular vai estar obsoleto. Ele não vai estar mais tão na moda assim, né? Ele pode inclusive quebrar. Às vezes a gente não tem tanto dinheiro, né? A gente já compra um celular que já está fora, né, do que é mais moderno. Então, essa é uma obsolescência programada. Quando a gente pensa em obsolescência programada, a gente até pode dividir ela em 3 formas, né? A obsolescência da função, né, que quando o objeto que a gente compra, ele não executa mais aquela função, que é o exemplo clássico dos computadores, né? Os computadores, você pega os mais antigos aí, né, de 2, 3 anos atrás, você não consegue mais lidar com esses computadores, eles são uma bosta, né? Então a gente tem uma obsolescência da função, né? Ele para de funcionar, você precisa de um novo, né? Você acha que não poderia já ter feito um computador bom para durar 10, 15 anos? Poderiam ter feito. Mas não quiseram. E pode ter certeza que a fábrica que produziu o seu computador tem ISO 9001, 9000 não sei quantos, selo verde e amarelo. A gente tem também a obsolescência de qualidade, né? Então, a gente compra alguma coisa e você fica assim, esse treco é vagabundo, né? Esse treco não serve pra nada, é vagabundo. Você sabe que vai comprar e ele vai quebrar, né? Então, essa seria a obsolescência da qualidade e a obsolescência de desejabilidade. Essa é a que mais pega no nosso coração, né? O capitalismo ganha a gente. Você fica assim, putz, mas eu quero tanto. Você começa até a desejar, né? Ai, meu celular podia cair no chão e quebrar, né? Poxa vida. Ai, eu vou ter que comprar um novo, né? A gente fica com esses desejos, né? Eles mexem com nossos instintos, né? Então, essa obsolescência da desejabilidade. Então, às vezes, por exemplo, você tem um tênis ou você tem algum equipamento eletrônico e aí todo mundo já tem um novo, né? E você fica até com vergonha de ter o que você tem, né? Então, por quê? Porque os desejos já estão movidos para outra coisa, né? Até aqui, né, a gente entra num conflito muito grande até ambiental, né? A gente que debateu isso no ano passado, a gente pode falar aqui do quanto isso é problemático, né? A gente tem sempre que aumentar o consumo, porque como eu falei para vocês, a roda da economia precisa girar, a gente precisa vender, 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 e a gente tem sido uns grandes produtores de lixo, né? Porque a gente consome, 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 todo ano tem que comprar celular, todo ano tem que comprar computador, e a máquina de lavar roupa, e é tudo, né? Porque as coisas são feitas para quebrar, não são feitas para durar.
Outra coisa que mudou bastante do toyotismo, né, em relação ao fordismo, foi a questão da diversificação da produção, né, ou a customização, né, a personalização das coisas. Lá no fordismo, como eu falei, você quer um carro? Beleza, a gente tem um modelo T preto, né? Agora não, agora a gente tem diversos modelos de carro e cor, e você pode comprar, tem o modelo 1, 2, 3, topo de linha, esse é simples, esse tem ar-condicionado, esse tem teto solar, né? Então você tem uma diversificação da produção. Porque mesmo que eu comprei um carro novo, estou super feliz. Mas poxa vida, eu não comprei o topo de linha, né? Então vou comprar um carro, mas já pensando que eu quero outro, né? Essa diversificação, né, faz com que a gente queira consumir mais. Então, por exemplo, eu posso fazer lá minhas latinhas da Coca-Cola com o nome, né? Tipo, tem o meu nome. Estou diversificando a produção, né? Ou agora as Skol Beats, que são dos signos, né? Eu me aproprio desse boom dos signos, né? O capitalismo se apropria das coisas que se popularizam, né, através da criatividade humana, e ele transforma isso em capital, transforma isso em mercadoria, em algo para ser vendido, né? Então, essa diversificação da produção fica muito clara com esses exemplos, né? Eu personalizo as coisas para que as pessoas queiram ter. E às vezes que elas queiram ter o quê? A coleção. Porque, olha, gente, tem vários tipos, várias coisas, então você tem que comprar todos, né? Compre todas as Havaianas, porque cada um é um modelo diferente. Ou a questão dos celulares, né? Compre todos os celulares, né? Já pensou, né? Ou eu tenho... Os celulares, na verdade, eles me confundem. Pega a Samsung, que tá com os modelos da Motorola, né? Tipo, é o One Macro, One Zoom, One Vision, One não sei o que lá. Aí o Samsung é M22, M não sei o que lá. Tipo, tem tanta variedade, tanta diversificação da produção, que pode ter certeza, eles vão ter algum produto para você. Eu tô com um dinheiro X. Nós temos produto para você. Eu tenho um dinheiro Y, né? Tenho mais dinheirinho, guardei mais dinheiro. Então, nós também temos um produto para você, né? Diversificando a produção, eu também diversifico o mercado consumidor, né? Desde as pessoas que têm pouco dinheiro até as pessoas que têm muito dinheiro, né? Essa coisa da personalização, né? Um exemplo é Starbucks, né? Que coloca o seu nome. Aí as pessoas ficam encantadas. Colocou o meu nome, né? O que é isso? É o capital vendendo, né? Dizendo, olha, aqui a gente pensa em você, a gente está personalizando, né? Ou mesmo a questão do Subway. O Subway é um exemplo clássico do toyotismo, né? Imagina só, aqui a gente tem uma variedade. Teoricamente, cada lanche é único, porque você pode escolher um tipo de recheio, um tipo de queijo, um tipo de salada, um tipo de molho, de forma tal que o meu lanche não vai ser igual ao seu, né? Então eu tenho uma diversificação tão grande que eu posso dizer que é quase um lanche para cada pessoa. É diferente do McDonald's, que era bem fordista, né? Então lá no McDonald's a pessoa tá comprando um lanchão, um McLanche feliz é igual para mim, é igual para a pessoa do meu lado, é igual para todo mundo no mundo inteiro, né? No Subway, eu também tenho uma única pessoa que ela vai fazer todo o atendimento, né? Ela vai perguntar que pão que você quer, que recheio que você quer, que salada que você quer, que molho que você quer. E no final você vai pagar, às vezes, até para a mesma pessoa, né? Então, eu tenho uma pessoa que ela é multitarefa. E depois ainda vai limpar o lugar. Aquilo que eu falei para vocês, da gente ser multitarefas. Então, o Subway também é um dos exemplos clássicos, né, dessa diversificação e dessa customização. Eu juro que eu tô acabando agora, né? E o que modifica aí com o toyotismo, né, em relação à localização espacial das indústrias? Aqui entra o clássico exemplo da globalização, né? Eu vou ter agora, não que concentrar tudo num lugar só, né? Cada parte vai ser produzida num lugar que vai me atender melhor, né? E como que me atende? O lugar que vai ter maior disponibilidade de matérias-primas, uma mão de obra abundante, barata, né, com menos leis trabalhistas, né, ou com as leis trabalhistas mais flexíveis, com leis ambientais mais flexíveis, ao mesmo tempo que eu tenho uma boa estrutura, né, para conseguir transportar, comunicar de energia, né, disponibilidade de matérias-primas, né, então volta para o ciclo, né, se encerra. Então, a localização espacial das indústrias no toyotismo é o clássico da globalização hoje, né? Quando a gente estudou globalização, a gente falou sobre essas questões, né? De como as empresas elas vão ficar localizadas nas áreas que vão atender melhor a elas, né? Então, se eu sou a dona da Apple, né? Sou o dono da Apple, e é na China que os trabalhadores ganham pouquíssimo, eu não tenho que preocupar com o meio ambiente, posso jogar todas as coisas, todos os dejetos no rio. Dane-se que a China é a maior concorrente dos Estados Unidos, eu vou mandar boa parte da minha produção para lá, né? Então, o processo globalizado, né,
esse modelo que surgiu com o toyotismo nos anos 70, beleza? Então é isso, minha galera. Se cuidem, tá? Eu tentei ser mais rápida possível para vocês não ficarem bravos comigo. 30 minutinhos, hein? Sei que vocês conseguem, sei que vocês conseguem. A gente se vê aí semana que vem. Façam direitinho esse formulário. Caso de dúvida, né? Porque eu falei bastante coisa em pouco tempo, vocês podem me procurar no chat, tá bom? Beijão. Lembrem-se sempre, Fordismo, Taylorismo, até os anos 70. E a partir dos anos 70, a gente tem o Toyotismo, né? Da Toyota, danado. Esses japoneses são danados. Beijo, gente. Tchau, tchau.